Oi galera, tudo bom? Esse vídeo é pra falar sobre... Não sei se vai ser um livro só, acredito que vão acabar sendo dois na hora de conversar. O problema é que eu só tô com um deles na mão porque o outro eu não consegui achar na minha casa, tá? Ainda porque soa mais estúpido ainda pelo fato de eu ter dois exemplares do livro e eu não consegui achar os dois exemplares pela bagunça que tá a minha ordenação de livros. Eu juro que eu revirei o meu sótão e eu não sei onde tá aquele negócio. Mas eu vou achar, tá? Em um momento da vida, quando eu mudar pra minha casa nova, eu vou achar os meus livros. E aí eu juro que eu faço uma bookshelf tour, assim, daquelas minuciosas, tá? Bom, eu quero falar sobre o Carta ao Pai, do Franz Kafka, que é um livro que não dá pra falar disso aqui sem falar sobre o Metamorfose. Então, que é o livro que eu não consegui achar. Bom, se vocês verem, essa edição aqui da Companhia das Letras, ela vem numerada, né, com as obras do Kafka. E A Metamorfose é o livro número 1 e o Carta ao Pai é justamente o livro número 2. E ele é pititico, ele tem 80 páginas, tá? O livro, na verdade, é menor, ele tem 70 e pouquinhas, é que depois tem um pós-fácil, tem uma apresentação do autor, então, que seja. O Modesto Caroni traduziu os textos do Kafka do original para o português, então as traduções dele estão primorosas em tudo que eu li a respeito, né, da obra do Caroni como tradutor, como, né, eu não faço ideia de como funciona a tradução daquela língua para essa aqui, eu estou confiando naquilo que o resto da galera andou falando, tá? E assim, eu li por indicação de uma amiga, o Carta ao Pai, que eu nem sabia que existia. O Metamorfose eu já tinha lido na faculdade, eu reli mais umas 2 vezes depois que eu terminei, para aplicar para alunos ou até para fazer um trabalho depois que eu quis dar uma relida. E aí eu acabei lendo Carta ao Pai para participar de um grupo de discussões, né, de um clube do conto que nós temos, e o Carta ao Pai acabou entrando meio que no meio, e o Metamorfose também, porque é uma novela, então é um conto um pouquinho mais estendido, e a gente acabou fazendo um bem bolado. E aí, esse livro aqui, que acho que é o foco que eu vou tentar colocar na resenha, é uma carta que o Kafka escreveu para o seu pai, e é uma carta enorme que ele nunca enviou. E parece que ele confabulou com a irmã favorita dele, né? Ele confabulou de escrever uma carta para o pai, acabou nunca enviando, essa carta foi publicada. Eu acho que vocês sabem que toda a obra do Kafka ele entregou nas mãos de um amigo, né? E ele falou que depois que ele falecesse era para o amigo queimar tudo, e esse amigo o traiu, obrigada, e publicou tudo, né? E esse amigo tinha medo de publicar alguns textos que são pessoais, né? Como esse aqui, e não sabia como colocar, em que parte da obra, ele acabou colocando no pacote. Então a primeira coisa que eu tive, né, de receio de ler esse negócio é porque não faz parte da obra literária dele. Isso aqui é uma coisa muito pessoal, então eu tive um incômodo muito grande porque eu me senti invadindo a vida pessoal do Kafka sem a autorização dele. Mas, bom, depois que a gente escreve, tá no mundo, né, gente? E aí, Kafka, entrei na sua vida. E que vida, gente, que coisa triste. Ele conta que o pai projetou, como ele era o único filho homem, o pai projetou todos os anseios da vida em cima dele. E vocês sabem que por mais que a gente eduque as crianças, elas já nascem com uma personalidade específica. E por mais que a gente tente influenciá-las, elas são influenciadas por elas mesmas, por outras muitas pessoas, não só naquilo que a gente gostaria. E o Kafka nasceu de acordo com o pai torto, né? Ele fez tudo aquilo que o pai não queria que ele fizesse. Então eles tiveram um relacionamento péssimo. As irmãs também dizem que o pai era bastante autoritário, bastante rígido, mas as irmãs souberam lidar com essa situação melhor. E pelo fato do Kafka mesmo dizer, eu sei que a culpa não é só do meu pai de ser autoritário, mas é a minha culpa de ser passivo em relação a isso. Ele nunca brigou para discutir e enfrentar esse pai. E como isso era uma característica dele, ele sofreu as consequências por essas características que as irmãs não passaram. Então é uma carta que não é uma tentativa de reconciliação, e foi isso que me incomodou na carta, porque isso aqui pareceu só uma tentativa de agredir o pai de volta. Então foi uma coisa muito violenta, eu não achei que não foi saudável, acho que nem pra ele escrever isso aqui, não teria sido saudável pro pai ler um troço desse, e eu me senti extremamente mal lendo esse livro. Eu li na segunda-feira de carnaval,
tava assim naquele super clima de felicidade, e aí feriado e muitas festas, tava um calor, mó bom, eu fui ler esse negócio de manhã, acabou com o meu carnaval, porque isso aqui foi muito doloroso. Ele escreve coisas muito agressivas, e não só sobre a relação dele com o pai, mas sobre a educação no geral. E é impossível ler esse livro e você não repensar o tipo de educação que você recebeu da sua família e que os seus pais receberam e a educação que você quer passar para os seus filhos, caso você queira ter filhos. Ele faz você refletir, ainda mais eu como professora, a gente também para pensar aquilo que a gente está fazendo, né, com os nossos educandos, ainda que seja um tipo de educação diferente, né, conteudística e nem sempre de valores, acho que a gente interfere de qualquer maneira. E ele tem coisas muito, muito pesadas. E ele fala coisas de que ele pede desculpas pro pai, isso eu achei muito legal, porque ao longo da carta ele fala: eu sei que eu estou te recriminando, eu sei que eu estou te culpando pela desgraça da vida que ele teve, né? Mas eu sei que boa parcela da culpa é minha, e eu sei que muita coisa você faz sem perceber que você está fazendo. Então ele fala que o pai só deu a educação para ele que o pai sabia dar, e que o pai havia recebido, então ele também teve influências negativas. Ele entende o papel de frustração do pai de querer um emprego diferente, ele queria ser escritor. Ele entende a questão do pai cobrar mais dele pela posição do homem da casa, etc. E ele cria imagens muito bacanas. Uma das citações dele que eu acho muito boas, ele fala que no mundo da relação dele com o pai, na verdade existiam 3 mundos diferentes. Ele fala que o pai dividiu o planeta em 3 partes. Uma parte era das regras que o pai fazia para ele, e parece que só ele tinha que cumprir com aquelas regras, mas ninguém precisava, ele. Então tinha um mundo em que ele se sentia um escravo, em que ele tinha que fazer um monte de coisa que o pai o obrigava a fazer. Aí existia um segundo mundo, que era o mundo do pai, onde o pai era um tirano, um rei perverso, em que essas regras que ele aplicava para o filho, para ele não valiam. E havia um terceiro mundo, que era das outras todas pessoas, que não precisavam ter que conviver com aquela relação de tirania. Então havia um tirano, havia um escravo, e havia o resto das pessoas livres e felizes. Gente, é muito triste, muito triste. O livro, pra vocês verem, eu fiz muitas marcações, porque ele fala coisas fortíssimas, assim, e é bacana porque o Kafka assume, ele fala: você, pai, apareceu em todos os meus livros. A nossa relação está dentro da minha obra. E eu acho que para pessoas que estudam e que leem, e que gostam de Kafka, precisam começar por aqui, gente. Porque ele mesmo assume: eu te projetei nos meus livros. No Metamorfose, por exemplo, a grande briga, né, do nosso protagonista ali, do Gregor, é com o pai dele, né? Por mais que haja outras pessoas na casa que são mais ou menos consensuais com a situação dele ter acordado um inseto e as pessoas terem o ignorado durante um bom tempo, é o pai que encabeça esse movimento, né, de segregação que ele sofre dentro da casa. E aí é impossível agora, depois que eu li esse negócio, não imaginar que o inseto é o Kafka. E que aquele pai monstruoso, cheio de maçãs na mão, né, é o pai dele. Gente, que medo, assim. Nossa, eu fiquei chocada. Foi um livro de 80 páginas que mexeu mais comigo do que, por exemplo, Os Miseráveis, que tem 1900. Sabe, o poder de impacto das pessoas, ainda mais porque não é de um personagem, ele tá falando dele mesmo, sabe? E ele fala que chorou muito ao escrever a carta, e que escreveu isso aqui até em pedaços, porque ele não conseguiu falar tudo de tão tenso que tava. Então por que você escreveu? Sabe? Precisava fazer um tratamento psicológico. Escrever isso aqui pra fazer mal pros outros? Eu não sei se essa saída, sabe? Eu sei que a gente precisa desabafar, mas acho que desabafar sendo mal... Não sei, gente, eu tenho uma perspectiva, pode ser um pouco, sei lá, conservadora, não sei, mas acho que pai e mãe nesse mundo, né? Eles erram, eles são seres humanos, né? E a primeira coisa que eu senti aqui é que é automático, né? Como a gente não tem a resposta do pai, assim que tem alguém agredindo o outro, eu acho que é uma resposta, você tem 2 opções, né? Ou você fica bravo junto e vai brigando, ou você defende a pessoa que não está ali presente, né? E eu, nesse caso, tomei a defensiva, ainda mais tomei a defensiva porque é o pai. Acredito que sempre tem que haver um mínimo de respeito, independente
de quem seja essa pessoa. Eu acho que, né? Eu não sei. Talvez não também, né? Dependendo do tipo de pessoa. Ai, tá vendo? É conflituoso, é problemático isso aqui. Eu acho que a gente precisa falar sobre esse negócio. Esse livro precisa ser lido, precisa ser discutido, tá? Acho que é importante a gente pensar nos nossos pais. Às vezes, nossa, eu só agradeci, gente. Como eu amo meu pai. Mais ainda depois de ler esse troço aqui. Mas a gente tem que lembrar que é a perspectiva de um cara na sua meia-idade pra época, nos seus 30 e poucos anos, tentando consertar um monte de coisa que deu errado na vida dele. E é a perspectiva dele, né? Às vezes ele pode estar jogando em cima do pai culpas que ele mesmo tem ou que outras pessoas têm. É que ele fala de relações sociais do pai com outras pessoas que não são com ele, que você fala, gente, esse cara devia ser meio maldoso mesmo. Mas ainda assim, uma perspectiva só não conta a história por inteiro, né? Já dizia a Capitu, coitada, né? Bom, gente, leiam. Mais de uma vez, acho que é bom. A gente decidiu o que fazer com isso. E o texto que tá atrás é muito bacana, assim, ajuda a entender bastante coisa, tá? Que é do próprio Modesto Caroni. Então, galera, Carta ao Pai, Metamorfose, eu acho que é um combo, tá? Acho que tem que ler os dois juntos mesmo, acho que faz total sentido. Agora me deu mais vontade de outras coisas do Kafka, porque eu nunca li. Eu acho que são textos pesados, eu não tenho muita coragem de ler muito Kafka de uma vez só. Eu preciso fazer isso a cada 6, 7 anos, sabe? Eu acho que eu preciso esperar mais 6, 7 anos pra ler o próximo livro. Será? Não sei. Bom, é isso, gente. Beijo. Tchau, tchau.